Vamos lá, vamos começar mais um dia com notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa, as primeiras do Flu nesta quarta-feira, que promete ser um dia muito importante. Poderemos ter hoje, quem sabe, a definição em relação à contratação ou não de Facundo Bernal. O Fluminense prepara uma nova proposta e hoje muita coisa pode acontecer, pro bem ou pro mal dessa negociação. Eu vou trazer alguns detalhes que eu consegui apurar na noite de ontem para a gente debater um pouco, fazer um balanço aqui da janela de transferências do Fluminense, não só essa, mas dos reforços que chegaram neste ano de 2024. O Fluminense já ultrapassou a marca de mais de 42 milhões de reais investidos em contratações. A questão é se o dinheiro está sendo bem gasto ou não. Vocês é que vão me dizer. E ontem teve rodada do Campeonato Brasileiro, 2 jogos, inclusive envolvendo times ali da parte de baixo da tabela do Brasileirão, que obviamente interessa, que é o que mais interessa ao Fluminense neste momento. Olhando aqui na Flash Score, Corinthians e Criciúma. O Corinthians venceu o Criciúma de virada por 2-1 e o Juventude ficou no empate com o Atlético Mineiro em 1-1. Esse jogo foi lá em Brasília. E hoje a gente vai ter a sequência da rodada aí com mais 4 jogos: Atlético Goianiense e Vasco, São Paulo e Grêmio, Botafogo e Palmeiras, Fortaleza e Vitória. Como é que tá a classificação neste momento? A vitória do Corinthians é muito ruim, né? Eu queria pelo menos um empate ali, porque o Criciúma também deve brigar ali no bolo da parte de baixo, tem 2 jogos a menos, no entanto, e tem 17 pontos neste momento. A Vitória levou o Corinthians para 15 pontos, né? Pelo menos um empatezinho teria sido melhor. O Fluminense continua nessa situação extremamente complicada, tendo que vencer aí 3 jogos, precisando de 3 rodadas para deixar o Z4, isso se tudo der certo. Então a situação, como a gente sabe, é extremamente complexa. E a gente vai ter que torcer muito para que o Mano consiga arrumar esse time com os jogadores que vão chegar e com os jogadores que estão voltando. Mas o panorama de momento é este. O Fluminense só volta a campo, claro, no próximo domingo contra o Cuiabá. Galera, vou deixar aqui no comentário fixado, na descrição do vídeo, o link para Flash Score, que é um dos aplicativos mais completos do mundo. Tem absolutamente tudo aqui. Tudo que você precisar de placar ao vivo, de estatística, de informações sobre os times e jogadores, você encontra na Flash Score. Então, se você puder baixar aqui o app no seu celular, ajuda demais. Só clicar e baixar, você vai fortalecer muito essa parceria, que é uma ferramenta extremamente importante aqui para o nosso trabalho. Seguinte, galera, ontem o nosso bravo Cauã Tinoco publicou essa informação aqui no Twitter, no X, como queiram, e isso me chamou a atenção. O Fluminense chegou a pouco mais de 42 milhões de reais investidos em contratações na temporada 2024, porque a gente fica focado muito nessa janela que está aberta, que está em andamento, e que vão chegar ainda mais jogadores, e esquece que o Fluminense contratou também na janela anterior para este ano, que fazem parte da temporada 2024. Inclusive o próprio Lelê, que custou 4 milhões de reais. O Lelê estava emprestado, tinha uma obrigação de compra, essa obrigação de compra foi exercida. Inclusive o Fluminense estava devendo algumas parcelas, não sei como está agora. E, enfim, ele faz parte desse pacote aí de contratações para esse ano. Infelizmente se lesionou. E a situação é tão dramática que tinha muita gente pedindo o Lelê, inclusive agora, se ele pudesse jogar. Já que Germancano e John Kennedy, né, estão fazendo uma temporada muito, muito abaixo. Terans, a contratação mais cara da gestão Mário Bittencourt até aqui, 14 milhões de reais no total. Um jogador que não deu absolutamente nenhum retorno técnico até agora e está neste momento lesionado, ainda sem previsão de retorno. E aí a gente vai já para esta janela, para a atual janela, e vamos observar, aliás, o Antônio Carlos faz parte da anterior ainda, né? Ele já estava no time, 2 milhões e 400 mil reais no Antônio Carlos. E agora a gente chega para esta janela de meio do ano com 2 contratações já confirmadas, também com direitos adquiridos. Kevin Serna, que chega por cerca de 10 milhões de reais, e Inácio, o zagueiro Inácio, chegando por 12 milhões de reais. E tem mais por vir. Sabe que, e a gente já vai falar dele, Bernal vem aí, pode aumentar ainda mais essas cifras, já que é uma negociação que pode se aproximar, ultrapassar 15 milhões de reais, se aproximar de 20 milhões de reais. É muita grana, é um movimento diferente do que normalmente o Fluminense costuma fazer,
nas janelas de transferências. O clube normalmente tenta contratar jogadores por empréstimo, como inclusive tentou também nessa janela, alguns jovens com potencial que poderiam chegar por empréstimo, como foi o caso do Marquinhos, mas não foi possível. E aí, a partir do momento que as opções foram ficando escassas e o time precisava urgentemente se reforçar, a diretoria decidiu abrir os cofres e está fazendo, de fato, aí uma janela milionária. Claro, para outros clubes aqui do futebol brasileiro, isso era muito dinheiro, evidentemente, mas para o padrão do Fluminense e para as dificuldades financeiras que o Fluminense tem, e a gente sabe que tem, é uma grana bem considerável, principalmente se a gente observar esses jogadores que não são jogadores de destaque, né, no futebol sul-americano de uma forma geral. Estão chegando como apostas, tirando o Terence, que já tinha uma passagem aqui no futebol brasileiro. Antônio Carlos veio do futebol norte-americano, tinha atuado pouco tempo aqui, o Lelê é uma aposta, o Serna é uma aposta, o Inácio, dá para dizer, acho que o Inácio, como eu falei, é um jogador mais preparado, mas vem do futebol peruano. A gente não sabe como ele vai se adaptar aqui. Tomara que, enfim, ele consiga ter um grande desempenho ao lado ali do Thiago Silva. Se bem que jogar ao lado do Thiago Silva para jogar mal do lado do Thiago Silva vai ter que se esforçar bastante, né? Mas, enfim, eu enxergo o Inácio um pouco mais preparado. E aí, se o Bernal vier, vai ser um jovem também que é natural que tenha aí um processo de adaptação. Enfim, esse dinheiro ele foi bem investido ou não? Bom, o Terence, a gente sabe que, a não ser que aconteça um milagre, e ele volte de lesão e comece a jogar pra caramba com o Mano, quem dera, né? Vai se confirmar como uma péssima contratação. Não tem muito para onde correr. O Lelê tá lesionado, mas é um jogador que vinha sendo criticado e também não tinha espaço. O Antônio Carlos até melhorou, né? O Antônio Carlos ele começou muito mal e fez alguns bons jogos recentemente, apesar de algumas dificuldades. Claramente não é um jogador de alto nível, a gente sabe disso. É um jogador para ser opção ali no elenco. Mas nesse momento de dificuldade, de muitas lesões, de muitos jogadores fora, ele acabou sendo importante ali com o Thiago Santos, né? Melhorou bastante a imagem dele em relação à sua chegada. Bom, agora, aos demais, os que estão chegando agora, a gente vai ter que esperar para ver. Não tem muito o que fazer. Esperar o ano terminar, a pressão é muito grande, eles chegam numa situação de terem pouco tempo para essa adaptação que normalmente acontece. Eles precisam dar um retorno imediato. O Fluminense precisa ter um retorno técnico imediato e a gente não sabe como esses jogadores vão reagir a isso. Então a gente sabe que o Terence, a princípio, foi um tiro pela culatra total. E os outros a gente vai ter que aguardar um pouco mais para ter certeza se esse investimento valerá ou não a pena. O que é certo é que a diretoria do Fluminense mudou completamente o perfil de contratações. Ah, mas agora o técnico é diferente, é por isso. Não é só por isso. Eu acho que o Fluminense trazendo jogadores mais novos, né, mais fortes, mais altos, mudando a característica, buscando diversificar mais um pouco esse elenco, acho que escancara praticamente um carimbo, uma assinatura ali de que houve um erro ou erros grotescos nesse planejamento para 2024, que ele foi péssimo, né? E agora a coisa está sendo corrigida no meio do caminho, já em meio a uma situação calamitosa do Campeonato Brasileiro. Se a justificativa principal as escolhas foram do Diniz, ele tinha a última palavra na formação desse elenco, na escolha dos jogadores, como o Douglas Costa da vida, que foi um pedido dele, mas não veio só o Douglas Costa, Renato Augusto, tá aí Gabriel Pires, né, jogadores que com salário alto, que não agregaram nada, muito pelo contrário, e que, querendo ou não, ajudaram a levar o time para o buraco. Se foi isso, se o Diniz acabou ganhando mais poder do que deveria, é ainda pior a situação. A diretoria do Fluminense erra duas vezes, porque peca também pela omissão. E após a saída do Diniz, estão percebendo que as coisas deveriam ter ocorrido de maneira diferente. E a gente, iludido com vindo de um ano maravilhoso, né, começando o outro ano com expectativa, né, acontece o título da Recopa Sul-Americana, a gente meio que vai deixando de se levar. Eu já tinha, no meu caso, percebido há muito tempo que as coisas não estavam acontecendo, e muita gente foi jogando a sujeira para debaixo do tapete, e agora a gente está diante dessa situação. Então, eu acho que
essa mudança abrupta, esse rompimento completo, inclusive na busca pelos reforços ou nas características buscadas no mercado, acho que escancaram o quão ruim foi o planejamento do Fluminense e a montagem do elenco para este ano. E agora o esforço que está sendo feito, né, meio que também na base do desespero, investindo, comprando jogadores para reforçar o time e dar ao técnico Mano Menezes aquilo que ele precisa neste momento. É a tentativa de tentar corrigir o rumo. Imagine um carro, uma ribanceira abaixo, sem controle, você tem que, de alguma forma, tentar encontrar um jeito de parar e evitar um acidente, evitar a tragédia. É mais ou menos isso que o Fluminense está tentando fazer agora, na base da correria, do desespero, admitindo, querendo ou não, direta ou indiretamente, que, de fato, houve muitos erros de avaliação para esta temporada 2024. Vamos lá, eu sei que vocês estão ansiosos demais pela situação do Facundo Bernal. Se o jogador vai vir ou não para o Fluminense. E tudo acaba virando uma novela hoje em dia. E é bom destacar, né, gente? Porque muita gente reclama, mas pô, todo dia falando sobre o cara, e as coisas não acontecem, as coisas não andam, que novela. Gente, na verdade, não se trata de uma novela tão longa assim. O Atlético Mineiro agora, para contratar o Fausto Vera do Corinthians, foi uma negociação que durou um mês. A gente está falando de uma negociação envolvendo uma revelação no futebol uruguaio, um jogador de 20 anos, que tem potencial de venda, que todo mundo coloca muita fé nele, e que o defensor sabe que ali tem em suas mãos um jogador que pode dar um retorno financeiro muito grande. E o defensor não tem a pressa que o Fluminense tem. Então a gente está falando de uma negociação de futebol e quando você está falando de bons jogadores, as negociações tendem a não ser fáceis mesmo. Pelo contrário, tendem a ser difíceis. Né? Os clubes fazem jogo duro. Né? Quem está do outro lado quer arrumar mais dinheiro. E é natural, está vendo o seu lado. Então a coisa não acontece da noite para o dia, não. A gente vai informando porque hoje a gente fala o tempo inteiro, a gente está atualizando o tempo inteiro e a gente está correndo atrás de informação. A gente está apurando para deixar você, torcedor, informado, bem informado. Agora, de acordo com o passo a passo, com aquilo que a gente vai descobrindo. Mas não é 2, 3 dias você resolve o negócio, não é assim. Ontem houve mais uma rodada de negociações, de conversa, e até onde eu apurei, não houve uma nova proposta oficial do Fluminense, a não ser aquela primeira recusada. O Fluminense, junto com o Defenso, está buscando um novo modelo de negócio que possa, ou que esteja dentro daquilo que o clube uruguaio deseja pelo jogador neste momento, ou se aproxime. Ele tem uma multa rescisória de 6 milhões de dólares, isso dá mais de 30 milhões de reais. O Fluminense não vai pagar esse valor, acredito eu, até porque fez uma proposta de 2 milhões e meio, está negociando um valor mais baixo. Então, o clube vai subir uma proposta e quem sabe talvez adquirir um percentual um pouco menor, não 85%, 70%, aumentando um pouco esse valor. É essa composição que a diretoria do Fluminense está fazendo. Então, existe uma chance bem relevante de que uma nova proposta seja feita ao longo desta quarta-feira. O Fluminense já sinalizou isso. Ontem, eu falei aqui no vídeo ontem à noite, o último vídeo aqui do canal, que eu tive uma rápida conversa por WhatsApp com o presidente do Defensor, o Alberto Ward, que não quis dar detalhes, só afirmou que estavam conversando, estão negociando, que não pode dar detalhes da negociação, mas é claro que a coisa está andando, está avançando. Agora o Fluminense vai ter que chegar nos termos ou próximos dos termos pedidos pelo Defensor. A diretoria do Flu segue confiante de que vai conseguir costurar essa operação e trazer o jogador que, como eu já falei aqui, gostou da proposta do Fluminense e aceita vir para o Rio e vestir a camisa tricolor. Então depende agora desse acerto com o clube uruguaio e existe sim a chance de que as coisas sejam resolvidas hoje. Mas é isso, galera. Vamos com calma, as coisas estão andando, é passo a passo, faz parte, é uma negociação envolvendo um jogador que tem potencial no continente
E para você contratar jogador bom, ou você tem muito dinheiro, chega lá, paga o que estão pedindo, traz e acabou a conversa, ou você tem que negociar e tentar buscar um melhor negócio. Ontem o Botafogo, a gente teve a notícia que o Botafogo desistiu da contratação. Hoje só o Fluminense aqui no Brasil negocia com o atleta, pelo menos por enquanto. A gente não sabe se tem propostas de fora. Né? Se tiver, provavelmente já deve ter chegado aos ouvidos da diretoria do Fluminense. Então agora é aguardar para ver qual vai ser a reação diante de uma nova proposta que será oferecida pela diretoria do Flu. Beleza, galera? Ao longo do dia a gente volta, como sempre, claro, com as atualizações, com as novas informações que forem surgindo, deixando vocês a par de tudo que está acontecendo neste mercado de transferências super quente aí, o Fluminense atuando para trazer reforços e ajudar o time a sair dessa situação. Um abraço, tamo junto, vamos que vamos.